Voltamos então, agora já restabelecido. Eu estou recebendo, e é uma alegria recebê-lo, o Nauro Júnior. Bom, ele é uma série de pessoas. E agora, para que a gente coloque em ordem essas personalidades todas, vamos convidar a Bianca para fazer um momento de saúde, falando sobre Suprasói nos 90 anos da Josapar. Seja bem-vinda, Bianca. Suprasói, o seu momento de saúde. Suprasói é sinônimo de saúde, bem-estar e beleza, pois quando estamos bem alimentados, com as vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo em dia, o corpo todo corresponde positivamente. Suprasói é um alimento completo, elaborado com a melhor parte do grão da soja, aliado com nutrientes importantes para a nossa saúde, fortalecendo o sistema imune, auxiliando na prevenção de diversas doenças, sem deixar de lado os bons sabores da vida. Suprasói oferece para você e sua família uma linha com 9 versões para melhor se adaptar à sua necessidade e ao seu paladar. Experimente Suprasói e tenha muito de saúde no seu dia. Entre agora mesmo em nosso site www.suprasói.com.br e conheça a linha completa. Suprasói, o seu momento de saúde. Depois da visita da Bianca, voltamos então a conversar com o Nauro Júnior, o escritor, eu faço questão de frisar, o filósofo, o fotógrafo, mas acima de tudo, o homem, o pai e meu irmão de caminhada, de tantas outras caminhadas. Nauro, eu lhe perguntava, na finalização do bloco anterior, se era tranquilo para ti, vamos formalizar, ser entrevistado. Porque esse programa aqui, nessa história toda que tem, aqui na TV Cidade, sempre recebe profissionais da área da saúde. Esse é o nosso viés. E, por força do ofício, eles se tornam programas um pouco mais formais. Mas tu está me resgatando algo que eu preciso urgentemente implantar também no Vida Saudável, porque a minha vida é feita assim. Tu que mora quase que na floresta, eu que moro no morro, soubemos quão necessário é essa vivência do simples. E no simples está a verdade. Você sente à vontade? Dá para fragmentar, dá para decupar o Nauro, escritor, fotógrafo, pai de uma adorável criatura que é a Sofia, que encanta quem a conhece, e a Sofia já nasceu com uma história intensa. Como é que é isto? Olha, que vida é esta? Eu acho que a minha vida ela é muito pautada pelo que eu acredito, assim, né? E teoricamente eu sou muito criticado pelos colegas jornalistas por ter feito uma opção contrária àquilo que todo mundo acredita ser o verdadeiro para o jornalista, né? Eu neguei vários convites para ir embora de Pelotas e trabalhar em grandes centros, em grandes jornais. E inclusive eu não sou criticado só pelos colegas, eu sou criticado até por as pessoas da cidade que dizem: tu é louco, por que tu não foi? Eu não fui porque eu acredito em qualidade de vida, sempre, né? Quando eu ganhei um prêmio de jornalismo e com dinheiro eu comprei um terreno lá, onde não tinha água, não tinha luz, não tinha telefone, tinha a possibilidade de enchente no lugar onde eu comprei, todo mundo me chamou de louco. Eu transformei uma vida e família naquele lugar em realidade. Eu moro numa cidade que me oferece tudo que eu preciso, ensino para minha filha, qualidade de vida, infraestrutura, enfim, e moro num sítio, moro para fora. E relações humanas. Isso é inviável, importante, né? Numa cidade como São Paulo, como Porto Alegre, como Brasília, que foram as possibilidades que eu tive de me mudar. Foram as cidades que eu tive convite. Mas eu acho que tu não pode também usar essa morosidade que a vida para fora te dá como acomodação. Tu tem que sempre haver uma inquietude para correr atrás dos teus sonhos. Claro que no momento em que eu abro mão de ser fotógrafo do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, da Revista Veja, ou da Zero Hora em Porto Alegre, ou da Zero Hora em Brasília, eu tenho que refazer os meus sonhos, né? As minhas prioridades mudam, mas elas não podem serem menores do que as que eu teria em São Paulo, entendeu? Elas só têm que serem diferentes,
né? E de alguma forma, quando eu escrevo um livro, né, sobre uma história que acontece na Vila da Palha, que fica a 100 metros da minha casa, e eu consigo de alguma forma contar uma história universal e receber convite para lançar esse livro em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu estou no caminho certo, eu acho. E estou tendo qualidade de vida, que é muito difícil tu conseguir isso lá em São Paulo, ainda mais como fotógrafo, que é um cara que não tem um bom salário, que não tem, né, tu vive muito mais de sonho do que de dinheiro. Né? Tu vai para São Paulo e eu teria que morar num apartamento, trancar a Sofia dentro de um gueto, botar ela numa escolinha de manhã cedo, tirar de noite, ver ela talvez antes de sair para o trabalho de manhã e talvez ver ela quando ela está dormindo de noite. Eu tenho o privilégio de, por exemplo, né, passar uma tarde, dizer eu não vou trabalhar hoje porque eu quero ficar tarde com a Sofia, levar ela no colégio, buscar ela no colégio, sabe? Enfim, eu tenho uma série de privilégios que eu não abro mão. E isso Pelotas me oferece, isso a vida que eu escolhi me oferece, né? Nauru, vamos misturar os assuntos. Que dia, que horas vai ser o lançamento do Náufrago de Mar Doce na 40ª edição da Feira do Livro de Pelotas? Vamos começar por aí, depois tem Rio, São Paulo. Em Pelotas, eu não abro mão de lançar primeiro em Pelotas. Né? Eu queria lançar primeiro lá na Vila da Palha, não deu tempo. Eu vou levar para lançar lá ainda. Nós somos adotados aqui, né? Eu também não tenho origem, mas fomos a nossa cidade. Mas eu hoje. sou um filho adotivo que não quero conhecer minha família biológica. Né? Gosto de Novo Hamburgo, que é a cidade que eu nasci, mas Pelotas é minha cidade. O Náufrago de Mar Doce vai ser lançado no dia 8 de novembro, eu acho que é uma quinta-feira, na Feira do Livro de Pelotas, às 18 horas. 8 de novembro, 18 horas, Feira do Livro. Na Feira do Livro. Né? Quantas páginas tem o Náufrago de Mar Doce? Eu queria ter feito um livro mais compacto. A minha ideia era fazer um livro com 120 páginas e acabei escrevendo 160. Né? O prefácio desse livro, 160 eu gostaria de... Até eu vou pegar umas são folhas... os originais, né? São os originais. Não tira de ordem, por favor. Isso é um trabalho para montar que tu não tem ideia. Eu quero mostrar uma coisa que é talvez inédita, né? Eu acho que aqui não vai dar para ver muito porque não é uma folha branca, mas o prefácio desse livro é do Fabrício Carpinejar, que é um escritor consagrado, mas é meu amigo e a gente é amigo... como, né, muito antes de eu ser fotógrafo, o Fabrício era meu amigo lá de Novo Hamburgo e ele me mandou, eu pedi para ele fazer o prefácio do meu livro, ele me mandou um bilhete à mão e eu acho que é inédito isso na literatura. Eu transcrevi e o prefácio do livro vai ser à mão, talvez isso seja único num livro, né, vai ser uma carta à mão assim, né, e eu acho que é uma coisa muito legal. Tem as gravuras que foram feitas pelo Pablo Conde, que é um chargista do Diário Popular, ficaram muito legais também. E eu queria muito, eu tô louco para ver o que as pessoas vão dizer desse livro, né? Eu acho que esse livro ele tem 3 linhas de leitura muito claras, assim. Uma é a literatura pura e simples, que um menino de 8 anos pode ler. Pegar o livro e ler uma história, né? Ela é uma história contada. Tu me presta o prefácio aqui, Nauro? Eu não sei se tu vai conseguir ler a letra do Fabrício. Enquanto tu vai contando mais, acho que sim. E depois eu acho que eu tenho uma literatura... Sabe que como professor a gente tem que também ter esses hábitos, né? Depois tem uma leitura mais filosófica do livro, que são os símbolos, né? Quando eu falo do sofrimento que o Nico passa... o livro é mais ou menos assim, Biró, são 20... Ele vai navegando no meio da Lagoa dos Patos. Tu não vai contar toda a história? Não, não vou contar a história, eu vou contar a história central do livro. Ele vai navegando no meio da Lagoa dos Patos e ele cai do barco. E o barco está com o motor ligado e o barco segue viagem. E ele fica sozinho, náufrago, no meio da Lagoa dos Patos durante 20 horas. E são 20 horas de tempestade, de ventos. Nessas 20 horas ele faz uma análise da vida dele, do que foi e do que vai ser depois, né? E ele sobrevive ao naufrágio, né? Ele sobrevive. E daí eu não vou contar o final do livro também. Né? Na hora aqui, o Carpinejar fala alguma coisa bem curiosa, que eu acho que de certa forma eu já falei hoje no nosso encontro. Um fotógrafo quando escreve, um escritor quando fotografa.
Que relação? Que link tu está fazendo? Aí está a última possibilidade do livro, né? Eu acho que eu falei que ele é uma história pura e simples de literatura, ele é uma história filosófica onde tu pode ficar analisando símbolos, né? Tu pode fazer uma interpretação de fazer um comparativo da vida do Nico com a tua própria vida. E eu acho que a terceira possibilidade do livro é um fotógrafo escrevendo. Né? Que o livro, tu lê ele o tempo todo enxergando imagens. Tu não consegue fazer uma leitura alheia a imagens. É como se tu estivesse lendo fotografias. Né? Só tem uma coisa, eu estou vendo aqui pelo prefácio do Carpinajá que tu está te delatando nesse trabalho também. Tu está se entregando também nesse trabalho, e aqui coloca muito do filósofo e do homem, Nauro. É o que eu falei Tu está costurando essa história contigo. Exatamente. O que aconteceu? Quando eu fui falar da infância do Nico, eu não tinha como descrever mais a infância do Nico. Me faltavam argumentos. Então eu fui na minha mãe e pedi para minha mãe contar um pouco da nossa infância, minha e dos meus irmãos, para ter argumentos para transformar isso na vida do Nico. E a minha mãe, eu com 42 anos, ela começou a contar histórias da minha infância que eu não sabia. E que eram muito fortes, muito pesadas e muito duras. Né? Aí eu e minha mãe entramos em conflito. Que são responsáveis por parte do Nauro. Eu e minha mãe entramos em conflito. Por que está me contando isso a essa altura da minha vida? Porque tu precisa saber. Eu digo, não precisava saber disso. E nós discutimos, eu e minha mãe. Né? Por coisas duras que ela me falou da minha infância. Assim. Mas que são tijolos que estão na tua construção. Exatamente. Não tem como E daí o que eu fiz? Né? Eu estava escrevendo o livro e eu sofri um bloqueio de 6 meses sem conseguir escrever. Né? Tão forte assim, foi muito forte, foi muito forte. Né? Foram coisas que eram muito duras. Já assim. arrumou o teu armário, né? E daí eu achei que eu não ia mais conseguir escrever o livro e parei ele durante 6 meses. Até que um dia eu disse, esse livro é para ser escrito ou não é? Aí eu fui, né, na beira do rio, onde o Nico tinha nascido, onde estava a mãe dele, onde a história visceral entre ele e a mãe dele, porque isso tem no livro, é ele e a mãe dele o tempo todo, é ele, a mãe dele e um cachorro. É um embate? Não, é uma mãe que passa uma vida inteira para proteger um filho, sabe? São 8 filhos e tem um que é diferente. E esse filho diferente, ela tem que passar uma vida para rezar por ele, porque ele é inconsequente, ele vai aos limites dele sem medir consequências, enfim. E daí eu vou na beira do rio, num domingo de manhã, cedo, 5h30 da manhã, sento na beira do rio e começo a conversar com o Nico, que o Nico já não existe mais nesse momento. Começo a conversar sozinho, teoricamente, mas conversando com o Nico, conversando com a dona Judite numa manhã de domingo, e pergunto, vem cá, vocês não querem que eu faça esse livro? Vocês foram embora e não me deixaram autorização, eu quero que vocês me digam se é para mim continuar escrevendo ou se é para parar. Se é para parar, tudo bem, me dá um sinal. Né? Naquele mesmo dia, eu peguei a Gabi e a Sofia, era um domingo, fui almoçar na colônia de pesca Z3, fiquei na beira d'água, olhando para os barcos, conversando com os pescadores e comecei a ouvir o vocabulário, o linguajar dos pescadores. E naquela tarde eu voltei para casa e comecei a escrever, isso era junho já. Em 2 meses e meio eu terminei o livro. Eu tinha 30 páginas escritas, eu escrevi mais 130 em 2 meses e meio. E joguei todas essas cargas que eu estava carregando, né? Dividi com o Nico esse peso que era dele, mas que também era meu. Botei um pouco da minha vida na vida do Nico. Resolvi algumas coisas que eu teria que ir no psiquiatra para resolver. Eu dei para o Nico resolver, né? Que ele está mais apto para isso. E o livro é isso. O livro é a vida do Nico. Um pouco de ficção das coisas que eu vivi, das pautas que eu participei, das fotos que eu tirei, das pessoas que eu vivi e um pouco da minha própria vida. Assim. Eu acho que o livro é resultado disso. Nauro, tu dissesse que a tua personalidade é composta dessa forma. Eu procuro novos processos. O livro está pronto. Vai ser lançado agora. Tu gostou desse trabalho? Eu adorei ter feito o trabalho, adorei, sabe? Tive muitos amigos que me ajudaram muito na concepção. Tu recomenda esse livro? Eu acho que é um livro, assim, a filha do Nico, quando eu entreguei para ela ler o livro, né? E ela terminou de ler, emocionada, ela disse para mim,
Se eu não conhecesse o Nico, se eu não conhecesse tu, se eu não conhecesse a minha avó e todas as pessoas que estão nesse livro, mesmo assim eu gostaria de ler esse livro, a filha dele me disse, né? Eu vou te falar a verdade, eu não consigo mais nem olhar para o texto, né? Eu já li e reli ele tantas vezes que ele me cansa. Eu gosto de abrir e ler uns pedaços pelo meio, assim. Mas eu fiz esse livro porque é o tipo de literatura que eu sempre adorei ler, né? A base desse livro é o Velho Mar. A base desse livro, a base desse livro é O Náufrago de um Mar Doce, do Gabriel Garcia Marques. E a base desse livro é O Riacho Doce, do José Lins do Rego, e a base desse livro é A Peste do Camus. Então eu pego 3 livros de literatura náutica, de literatura profunda, de literatura nua e crua, de 3 grandes da literatura, e pego um de filosofia, né? Que é o Camus escrevendo A Peste, que é o que a peste é uma cidade que fica sitiada por uma doença e ninguém pode sair, ninguém pode entrar. Ninguém sabe quem vai morrer amanhã e tu fica ali esperando. Tu pode viver ou tu pode morrer. E é mais ou menos o que o Nico fez. Ele estava náufrago, não adiantava nadar. Se ele nadasse, ele chegaria à exaustão e morreria. Então ele tinha que se manter vivo. E ele se manteve vivo durante 20 horas até que a própria lagoa tratou de largar ele para fora. E ele sobreviveu. Assim, ó, eu como um leitor, né? Tô tocando o microfone aqui. Eu como um leitor eu te disse que esse programa ia ser informal, sendo formal. Eu como leitor é o tipo de livro que eu gostaria de ler. Sim, é um livro bem acabado, uma capa bem feita. O pessoal da Nativo Design que fez a capa da Noite que Não Acabou, conseguiram se superar. Eu acho que fizeram uma capa melhor ainda para o Náufrago, sabe? O problema é a fotografia, que a gente não consegue quem faça. Não tem fotografia, só na capa. Pois é, a capa, a dificuldade, só a fotografia não se tem fotógrafo. Nós vamos mostrar o livro no final agora, para que as pessoas possam ter contato visual com a obra, mas são tantos viés que eu gostaria de avançar contigo, e o Júlio está me dizendo que nós precisamos fazer um pequeno espaço para mostrar os comerciais, para mostrar a mensagem dos nossos patrocinadores. Eu quero resgatar, já vou lhe deixar preparado no momento seguinte, algumas coisas. Por exemplo, a viagem do Fusca. A viagem do Fusca. Nós precisamos falar nisso. Bom, outro assunto depois você vai saber. Vamos juntos olhar, apreciar e aproveitar a mensagem dos nossos patrocinadores. A gente volta em seguidinha, conversando um pouco mais com o Nauro Júnior, essa personalidade singular. Nós já voltamos.